É isso aí, minha gente. Seja bem-vindo a mais um Encontro Nosso Lar, segundo o Hermetismo, nosso estudo aberto. Toda semana, quarta-feira, 8 horas da noite, pipoquinha pronta, guaraná, manteiguinha derretida e você no sofá, na cama, no ônibus, no jegue, aonde quer que você esteja, acompanhando o carro do conhecimento que vai passando por aí, não é? Olha, tá sendo muito bom estabelecer essa conversa, esse diálogo com você. E o nosso tema de hoje promete. Nós vamos falar muito sobre o silêncio. Silêncio. Olha só o fato de eu ter parado e dado esse pequeno, breve, curtíssimo espaço de tempo aqui em silêncio, um certo constrangimento se gera, né? Parece até assim, ai meu Deus, será que ele esqueceu que ele ia falar? Ih, deu branco no Posat? Nossa, o que aconteceu? Nós estamos completamente desabituados ao silêncio. O silêncio hoje ele é constrangedor. Nós estamos numa sociedade que hiperinflaciona a comunicação. É uma sociedade de hipercomunicação, onde todos falam muito o tempo todo sem ter nada o que dizer. E o silêncio nas nossas conversas, nas nossas relações, nos nossos diálogos, ele vai ficando cada vez mais espremido, cada vez mais inexistentes. Nós ouvimos uma pessoa, mas de fato não escutamos, não paramos numa escuta ativa, num ouvir com o coração. Nós ouvimos e a nossa mente, como se fosse uma reunião de maritaca bêbada mordida por escorpião, tá ali, se preparando para responder. Os nossos diálogos hoje parecem muito mais um jogo de tênis, não é? Do que uma troca sincera, onde dois corações se tocam, falam e ouvem. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso estudo de hoje. Agora, não antes de fazer aquele pequeno jabá para você, né? Aquele pequeno jabá. Você sabe, esse vai ser um estudo gratuito no nosso YouTube, do início ao fim, mas tem duas formas que você pode contribuir ativamente para que esse estudo e muitos outros sejam publicados. A primeira forma é se inscrever no canal. Se inscreve no canal para ficar legal. Não, isso daqui é Felipe Neto, né? Não vou fazer isso não. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentário, uma sugestão que você faça por e-mail para um amigo, um vídeo que você mande por WhatsApp para alguém que você entende que, puxa, talvez essa aula seja útil para ele. Tudo isso ajuda muito. Eu já comentei com você que pelo menos 15% dos acessos das nossas aulas são feitos através do WhatsApp. É gente que se conecta, gente que se comunica, gente que sugere. Então, divida isso que faz bem para você. E a outra forma de você contribuir é fazendo parte do Clube do Aluno. O Clube do Aluno do Círculo é o maior acervo de videoaulas, conteúdos exclusivos que estão dentro de circuloescola.com. Com R$ 24,00 por mês, você faz parte do Clube do Aluno. Você pode assistir esse curso lá, sem interrupção de publicidade pentelha. Sabe essa publicidade que fica me cortando a hora toda quando eu estou explicando para você? Então, lá não tem. Lá vai direto. Se você vai viajar, você bota a aulinha para baixar no seu celular, você assiste no avião, sem problema nenhum. E, mais do que isso, mas muito melhor, toda comunidade de alunos do Círculo que faz parte do Clube do Aluno contribui mensalmente com os projetos de transformação social do Instituto Círculo. Instituto que no presente momento em que grava essa aula para você, já investiu mais de R$ 153 mil em ações de socorro imediato às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e agora inclusive está fazendo um trabalho maravilhoso de apoiar mutirões de professores e alunos que estão dispostos a arregaçar as mangas, meter a mão na vassoura para colocar as escolas públicas de volta nos eixos funcionando. A gente entende que a escola é o coração da comunidade, conhecimento é movimento e transformação, e nós estamos apoiando esses mutirões de alunos e nós vamos levantar o estado do Rio Grande do Sul uma escola de cada vez. E se você fizer parte do Clube do Aluno, você está nos ajudando com esse movimento. Quer dizer, não preciso argumentar mais, né? Qualquer pessoa que queira se livrar de um período longo, tipo 18 meses no umbral, faz parte do Clube do Aluno e ajuda a gente a ajudar quem está fazendo a transformação acontecer.
Merchandise feito, nós vamos para o nosso estudo. Vamos começar agora mais um episódio do nosso estudo aberto, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Muito bem, minha senhora e meu senhor, vamos começar os nossos trabalhos. O André Luiz está na casa do Lísias, lembra? Tá lá serrando uma janta, batendo um papo com a avó do Lísias, aquela conversinha pra boi dormir, vai pra lá, conhece a prima, é aquela coisa quando a gente vai em casa de um amigo pela primeira vez, né? Pede pra ir no banheiro só pra poder conhecer o resto da casa, repara nos móveis, né? Pega amizade com a avó só pra poder escutar um buchichinho de família, como foi nas últimas aulas, casos de família, aquela coisa toda, né? Tem uma refeição e ali agora estão tranquilos. E a gente vai para a primeira citação desse episódio que você vai ver em tela comigo. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. De Sartre, o esforço da maioria se transformou numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Eles estão ali, né, no quintalzinho da casa e o André Luiz vê e fala, cara, que coisa, tem uma vibração no ar, é uma noite meio que encantada. E o Lísias vai explicar para ele que existe um compromisso formal entre todos os cidadãos dessa cidade astral de não emitirem pensamentos pesados, de preocupação, não é? Para que a atmosfera se transforme realmente em algo reparador. Curioso, né? Porque se a gente fizer um paralelo, você que mora, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, né? Puxa, as nossas noites não são exatamente esse mar de serenidade, não é? Quase sempre a gente vai para a cama levando todas as preocupações do dia. E levanta mal descansado, levanta quebrado. A gente não tem boas noites de sono e de sono reparador. Veja, existe um ciclo circadiano na noite, é algo orgânico. Você vai ter um sono profundo, de qualidade, um sono reparador entre as 2 da manhã e as 4 da manhã, que vai ser o seu repouso absoluto, desde que você tenha ido para a cama perto das 10 horas. Perto das 10 horas, depois de 4 horas de sono, onde você aprofunda, mas volta no tal sono REM, né? As suas ondas cerebrais se acalmam, aí você tem pequenos picos. Nesses picos é onde a maior parte dos sonhos emerge para a nossa memória, para a nossa consciência, mas tendo ido dormir às 10 horas da noite, a partir das 2 horas da manhã até as 4, você vai ter o maior período de sono profundo, sono lá em ondas delta, ondas teta, sono profundo. E esse sono ele é reparador. Uma série de atividades de gestão mesmo biológica vão estar sendo acionadas no seu corpo, renovação celular, alívio de cargas de tensão, de estresse, de toxinas. Muita coisa vai acontecer nesse sono, sendo um sono de qualidade. Mas é curioso que a nossa sociedade, ela está numa fase engraçada, né? A gente hipervaloriza, a gente sacraliza a produtividade, né? Produtivo, nossa, sangue no olho, produtivo, o cara tem que ser produtivo, tanto que às vezes você chega num encontro de amigo, e aí como é que tá? Nossa, correria, correria, né? Tipo, ou então aquela outra atitude muito também, né, comum na nossa sociedade, que é a romantização do cansaço. Nossa, não tenho tempo para parar para nada. Nossa, eu tô morto. Nossa, meu Deus do céu, não sei o quê. Nossa, cara, não para. Correria, trabalhei final de semana, tô indo até a noite, meu, tô acabado. Nossa, tô acabado. Preciso de um café. Dá café. Quer dizer, a gente está subvertendo todos os ciclos que são naturais e orgânicos, né, do nosso corpo. E daí a gente não entende por que a gente está tão estressado, tão quebrado, tão exausto, tão fudido, tão lascado, né?
tomando cada vez mais remédio, fazendo a farmácia faturar cada vez mais, a gente não entende por quê. Porque a gente está indo contra a nossa natureza. E você vê que aqui a colônia espiritual, ela ainda sabendo que muitos habitantes conservam, como nós vimos nas últimas aulas, muitos dos comportamentos que eles tinham na Terra, um pacto aqui. Vamos, à noite, vamos baixar a bola. Vamos baixar a bola. Interessante isso, né? Vamos seguir aqui com o nosso texto, ó. Eles voltam para dentro da sala, aí vem Lísias se aproximou de um pequeno aparelho postado à sala à maneira dos nossos receptores radiofônicos, também conhecida como Radiobem. Estamos falando do livro de 1944, né? Lembra disso? Aguçou-me a curiosidade. Que íamos ouvir mensagens da Terra vindo ao encontro das minhas interrogações íntimas? O amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Segue comigo. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. No Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral, mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Vai à frente. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro, generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem os seus mortos, e a invocação se tornou vitoriosa em pouco tempo depois. Caraca! Bom, veja só que coisa interessante. Ele vai lá, liga o radinho, e o André Luiz, todo saidinho, né? A fofinha da periquita, ele já acha que ele vai ouvir o que está acontecendo na casa dele, né? Ele tá louco para saber, Mas os próximos capítulos nos prometem uma revelação. Fique conosco até o final desse estudo, porque você vai saber, né? Das tretas terrestres dele. Mas ele tá louco para receber informação. E aí o Ulisses começa a falar, cara, não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque a verdade é que, estando ali numa cidade de transição, a maioria dos espíritos que chegam ali estão num processo de refazimento, estão num processo de reeducação. A gente mesmo está acompanhando a jornada do André. Ele leva sapatada, chinelada na cara o tempo todo. Porque nosso fofinho, Andrezinho, veio da terra, mimadinho, tesouro da mamãe, com seu uniforme de marinheirinho e, cara, vive dando bola fora. Por quê? Porque passou a vida inteira sem treinar sua capacidade mental, sem desenvolver sua mente, sem desenvolver seu foco, sem desenvolver suas atitudes. Ele foi um verdadeiro... Desculpa falar, vamos puxar aqui. Vou falar baixinho porque eu prometi que eu não vou falar muita besteira nesse curso. Mas ele foi um verdadeiro pé na sacola. Isso que ele foi. Quanto ser humano, quando estava aqui, foi um pé na sacola. Então, esse bando de ser humaninho complicado, encardido, que vai, enrosca um pouco do umbral, dá uma melhoradinha, vai para nosso lar, percebe? E ali, ó, rala-lhe coco dos ministros, rala-lhe coco da galera do serviço para fazer essa turma ir encontrando o próprio eixo. Daí vem notícia da Terra. Você imagina? Você liga lá o seu rádio, você morreu. Vamos fazer um exercício aqui. Vou matar vocês na aula de hoje. Vamos pensar assim, ó. Você morreu.
Acabou, bateu as botas. Tava comendo uma azeitona meio grande, engasgou o caroço, entrou no buraco errado, você morreu, entalado com o caroço da azeitona. Aí você vai, fica lá um tempo no umbral para depurar todas as suas tretas, né? Os amiguinhos da escola que você não perdoou, a coleguinha, né? Que foi com o mesmo vestido que você no casamento da outra colega, aquelas coisas todas, né? Então você fica lá um tempinho no umbral, aí você resolve fazer aquilo no André Luiz. Ah, eu acho que deve ter um Deus, alguma coisa aí, pede lá um socorro, vem o pessoal, bota você na maca, leva você pra lá. Aí você descobre que você ficou uns 5, 6 anos no umbral, achando que era poucas tretas que você tinha, mas você estava mais encardido do que, né, meia de moleque de 7 anos quando volta do dia de futebol, né? Tava lá. Daí você tá aí, aprende, leva umas chineladas do ministro, começa a entender que a parada ali é outra. Tá bom. Daí você liga o rádio. E o rádio tá sintonizado onde? Na sala da cozinha da tua casa. Aí você descobre que o teu marido já tá com outra. O corpo teu não tava nem frio. As gordurinhas que você acumulou no abdômen não tinha nem sido comida pelos bichinhos do cemitério. Teu marido já tava pegando outra. A vizinha. Ou o maridão. Ou a mulher. Mulher já foi pra balada, livre, leve e solta. Meteu uma viúva negra e ó... Como é que fica o seu estado mental lá? Perturbado. Raiva, ódio, indignação. Você imagina o que isso projeta na atmosfera espiritual lá que é sutil? Então é essa treta que ele está falando aqui. Porque, gente, a gente volta ao primeiro princípio hermético. O todo é mente, o universo é mental. Nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que a gente plasma, da imagem que a gente cria na nossa mente. O tempo todo. Quando a gente está aqui no corpo, na matéria, existe um amortecedor. Esse amortecedor chama espaço-tempo, né? Por isso que quando você está dirigindo no seu carro e o sujeito vai dar aquela entrada, você fala assim, queria esganar você, ele não é esganado imediatamente, porque existe o espaço-tempo. Existe um espaço-tempo, existe algo que retarda, como que amortece as nossas ondas mentais e o nosso poder criativo. Contudo, também é um imperativo do espaço-tempo a questão da consistência ao longo do tempo. Então, se você mantiver consistentemente o mesmo pensamento ao longo do tempo, você vai realizar esta realidade ao seu redor ou em você mesmo. Não é novidade nenhuma. Eu estou falando aqui o quê? Por exemplo, de patologias psicossomáticas. Psico começa na psique, somático vem para o corpo. Então o sujeito é estressado todo dia, consistentemente, ao longo de anos. Cara, isso vai vir para o corpo dele. Geralmente estresse vai lá a cabeça, tensão no ombro, problema nas costas, problema digestivo, úlcera, né, queimação, refluxo, vai materializar no seu corpo. Isso já é ciência, não é mais filosofia brisa, tá? Por quê? Por que leva tempo para o seu corpo se prejudicar? Por causa do espaço-tempo. Então a tua mente não materializa imediatamente no teu corpo aquilo que você pensa, mas se você pensar consistentemente ao longo do tempo, pum. Consistência ao longo do tempo é parte da equação de cocriação exoconsciente, que é algo que a gente estuda profundamente no curso de iniciação à exoconsciência, e nós estamos em mês de matrícula, as matrículas só abrem uma vez por mês. Vale a pena você clicar aqui embaixo, entrar lá no site do Círculo e fazer parte dessa turma. São 12 meses estudando juntos, né? Um ano inteiro, onde nós vamos ter videoaulas, nós vamos ter material complementar, vamos ter um encontro mensal ao vivo no Zoom para se conhecer, conversar, trocar ideias, se aprofundar, trazer todo aquele conteúdo para a prática. O curso de iniciação à exoconsciência, ele é realmente isso. O que é uma iniciação? É uma mudança de estado de consciência, da forma como eu encaro a vida e como eu encaro o mundo, partindo de várias escolas de sabedoria.
tanto ciência quanto espiritualidade, tanto religiões orientais e ocidentais, como filosofia, como integração de todos esses saberes. A gente mergulha profundamente em hermetismo, a gente mergulha profundamente no contato multidimensional, mergulha profundamente nos aspectos orgânicos e psíquicos dessa interação multidimensional. Vamos estudar o mapa da alma de Jung, vamos estudar mitos, símbolos e sonhos e vamos, sobretudo, entender como é que a gente utiliza todo esse ferramental que é natural, orgânico em nós, esse ferramental de contato com as outras dimensões para realizar projetos de vida que façam sentido. O Círculo sempre levanta essa bandeira. Nós existimos como escola para colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. O curso de iniciação à exoconsciência é um curso de treinamento mental para que a sua interação com a dimensão espiritual aconteça de uma maneira sadia e produtiva, gerando projetos de vida que fazem sentido. Então fica aqui o meu convite, clica aqui embaixo, vai depois dessa aula lá, procura saber como é que faz para se matricular, tá bom? Porque as turmas só abrem uma vez por mês. Mas aí o André fala assim, tá, mas e se eu quisesse falar com a turma, né? Saber dos meus, como é que é? Aí o Ulisses responde, vai lá comigo em tela, ó. Para este fim, Andrezito lindo, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Saber ouvir. Aí entra algo realmente profundo. Eu não vou conseguir, claro, na aula de hoje, expor ou trazer tudo que eu gostaria, porque a gente precisaria de umas 12 horas de aula seguida para começar a fazer a introdução sobre esse assunto. Mas esse é um assunto que a gente trata muito no curso de iniciação à exoconsciência que eu acabei de falar para vocês, que é a questão do mapa da nossa psique, do mapa da nossa mente, do mapa da nossa alma. Ah, Posati, mas o que isso tem a ver com saber ouvir? Saber ouvir não é só passar uns cotonetes no ouvido, né? E ouvir, ficar caladinha. Enquanto um burro fala, o outro não tem que abaixar a orelha. Não é isso que você estava só a falar? Não é bem isso. Saber ouvir é conservar uma postura consciente dentro de você diante de todo o conteúdo que o outro está trazendo. Essa postura consciente do ouvir, primeiro, ela precisa manter absolutamente clara uma interação, uma noção de que eu sou eu, o outro é o outro. Eu falo daquilo que eu estou preenchido e o outro fala daquilo que ele está preenchido. A boca fala aquilo que o coração está cheio, foi uma das frases de Jesus, né? Por que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Porque tudo que nós externamos através de palavras, palavras são um contorno para pensamentos nossos. Lembra? A gente já viu isso numa aula. Estamos falando de mentalismo ainda. Como é que um pensamento sai da minha mente e vai até a tua? Eu dou contorno de palavras para ele. Lembra que eu falei? As palavras são como sacos plásticos e o nosso pensamento é como uma grande nuvem de fumaça. Então você vai e pega uma parte disso, coloca dentro do saco para entregar para o outro. E o outro abre lá e ele vai conseguir reformular aquela estrutura de pensamento dentro dele. Então eu falo, quando eu emito palavras, as minhas palavras transportam não só o meu conteúdo, o conteúdo da minha mente, mas também a minha vibração, a minha energia, elas transportam tudo para o outro.
tudo de mim para o outro. Tudo de mim é manifesto para o outro. Eu falo, parafraseando Leonardo Boff, a partir de onde os meus pés pisam. A partir da minha experiência de realidade, a partir da minha experiência cultural, pessoal, biológica, social, ambiental, funcional, ou seja, a partir de quem eu sou no mundo, eu entrego o meu conteúdo para você. Saber ouvir, em primeiro lugar, é entender que esse conteúdo vem carregado de uma história. Cada um de nós é um ser histórico, que tem uma história e está na história. Cada um de nós é um ser histórico. Estamos na história, temos uma história. Esses conteúdos vêm carregados dessa história, dessa perspectiva. Quando esses conteúdos são recebidos por nós, existe aí um encontro de historicidades. Um encontro de historicidades. A sua história toca a minha história. A minha história está presente dentro de mim através de todas as minhas estruturas psíquicas de pensamento, as minhas memórias, os meus traumas, os meus medos, as minhas angústias, as minhas confianças, né? Os meus sentimentos, a minha cultura, a minha experiência religiosa, a minha experiência de vida, a minha experiência como pai, como marido. Tudo isso, todo esse contexto integrado, conectado, é que está recebendo a sua história. Então, saber ouvir, em primeiro lugar, é entender que eu sou eu, o outro é o outro, ele está falando dele. Nós não sabemos ouvir porque nós nos deixamos constantemente afetar pelo outro. Pelo que o outro diz, pela forma como o outro é, por aquilo que o outro disse, porque ela falou isso. E não raras as vezes, pequenas palavras, pequenos gestos vão servir de gatilho dentro de nós para conteúdos que são nossos. Conteúdos que são nossos. Vou te dar um exemplo. Supondo que você estava trocando mensagens com seu chefe, quando você era ali, tinha ali seus 17, 18 anos, ele demorou para te responder. Você mandou lá a mensagenzinha, só deu aquele certinho de entregue, mas ficou cinza, não ficou azul, pânico. E demorou 3 horas para te responder. Quando ele te respondeu, ele falou: querida, infelizmente nós estamos precisando cortar o quadro de colaboradores, você vai estar sendo demitida. Pá! Você falou: cara, demorou, aquilo foi uma situação traumática, ou seja, é parte da tua história, faz parte do contexto social que você estava, a dificuldade, o medo, as contas para pagar, como é que eu vou fazer? Aquela demora, aquela ansiedade, pareceu estranho, você suspeitou, de repente veio a confirmação, ele te mandou embora, te dispensou na hora que você mais precisava, você ficou mal, você teve raiva dele e tal, e todo esse conteúdo mental ficou numa gavetinha aqui, dentro de você. Daí o que acontece hoje? Teu namorado, você manda uma mensagem para o namorado. E demora 5 minutos para ver, você já começa. Algo ruim. Algo ruim vai acontecer. Por que você pensa isso? Porque imediatamente o conteúdo, o estímulo externo, ao penetrar a sua estrutura psíquica, né? Lembra dos bonequinhos do Divertidamente? Imagina lá, entrou lá os bonequinhos da tua cabeça e falaram assim: Ô Márcia! Márcia, tá demorando 5 minutos. O que aconteceu da última vez que demoraram 5 minutos para responder um WhatsApp? Aí a Márcia vai lá: fomos demitida! Pânico, pânico, pânico! Ou seja, veja, de repente o namorado tava lá dando uma cagada e deixou o celular fora, caiu a bateria, sei lá. Tava descascando um mamão para comer, percebe? Sei lá o que estava acontecendo. Então, o conteúdo, o estímulo externo, nunca, vou dizer mais uma vez para ficar bem enfático, nunca é o responsável pelo nosso mundo interior. Nós somos responsáveis pelo nosso mundo interior. Entende? O estímulo externo, tudo bem, claro, você vai receber estímulos que, bom, às vezes dói, vai doer.
Paciência, a vida dói, ponto, aceita que dói menos. Nada, aceita que vai continuar doendo do mesmo jeito. Né? Mas o estímulo, nós não podemos responsabilizar o estímulo externo pela nossa reação, pelo nosso estresse, pelo nosso grito, porque a gente saiu arrancando o cabelo. Percebe? Saber ouvir é saber se deter aos fatos, é separar o que é o seu conteúdo, o que é o conteúdo do outro. Peraí, ele não respondeu, mas por que eu tô assim? Olhar para você, falar, peraí, por que eu tô assim? Por que eu tô nesse estado? Por que se perturbou tanto a minha mente por causa de 2 certinhos cinzas que não ficaram azuis na mensagem do WhatsApp? Por quê? Você percebe? Nós o tempo todo, e claro, gente, isso é uma estrutura psíquica que está amplamente relacionada com a nossa capacidade de sobrevivência, entende? Meio que o nosso cérebro tem um softwarezinho, um firewall, que está preparado para o pior, para a desgraça. É o nosso chamado instinto bater ou correr. Por quê? Porque quando a gente estava lá na selva, floresta, era aquela coisa, um arbusto mexia, você corre bem. Ou você corre ou você prepara para dar uma porrada, porque você não sabe o que pode vir ali atrás. Se você dá bobeira, você é comido. Então é tão simples quanto isso. Só que ainda hoje os estímulos provocam julgamentos imediatos em nós. Dentro desse estímulo, bater ou correr. Então não respondendo mensagem, bata ou correr ainda com a virtualidade, lascou, né? Bater ou correr, não, você não tem como bater ou correr, você vai ficar aqui na frente do negócio esperando. Aí o bater ou correr acontece dentro de você, bate no estômago, corre mentalmente, corre a mão, né? Porque nós somos seres que têm ainda corpos que foram totalmente otimizados para uma vida de selva, uma vida porrada, vivendo hoje em smartphones e terceirizando tudo para a inteligência artificial. Nós estamos numa fase de transição, nós estamos nos adaptando a isso. E essa inteligência emocional do saber ouvir é fundamental. Porque, claro, se no plano espiritual toda a vibração mental é percebida com uma velocidade muito maior, mais rápida, como nós vimos, por exemplo, naquele episódio da refeição, que tem lá a Prímia do Lísias, que ainda está toda quebrada, toda estrupiada, e a vovozinha fala assim, não, a gente mantém ela comendo lá no quarto ainda. E o André acha estranho aquilo, acha pouco fraterno, mas ela fala, sabe o que é? Quando a pessoa está perturbada da cabeça, ela ejeta vibrações que se pegar no nosso alimento, nós vamos consumir, nós não podemos ter isso, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que se nutrir, né? Lembra disso? Então você imagina, se no plano espiritual a externalização da energia mental, ela acontece de uma maneira mais visível, mais imediata, por assim dizer, porque a gente não tem o amortecedor do espaço do tempo, aqui na nossa realidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Vou contar uma coisa, bafo de casal, bafão de casal. Compartilha o vídeo, aumenta os likes, manda já esse trecho, porque aí você já sabe, né? Bafo de casal. Às vezes, aconteceu, às vezes não, porque não é, isso acontece raramente. Mas, como todo casal, às vezes eu e a Juliana, pá, dá aquele pau, né? E aí, se eu tenho que gravar aula, por exemplo, e eu falo, depois a gente conversa disso, não vou falar disso agora, eu tenho que gravar aula, blá, blá, blá. Aí eu sento aqui no estúdio, belo e formoso para gravar aula. Belo e formoso, feito uma maçaroca, né? Gravo nada, não consigo me concentrar. Por quê? Por causa da nossa afinidade, por causa da nossa conexão. Eu sei que ela está pensando em mim. Eu sei que ela está querendo me comer vivo, passar peixeira no meu bucho, e eu estou aqui tentando bancar o Buda. Não vai dar certo. Lembra do Jesus, do Barbudinho? O que ele falava? Se você sabe que o teu irmão tem algum problema com você, tá com os problemas com você, larga a oferta no altar. Vai lá, resolve com o teu irmão a tua treta, depois você vem. Por que ele está falando isso, gente? Porque quanto mais afinidade, quanto mais conexão nós temos entre nós, maior é a sinergia de forças mentais. E nós nos afetamos. Então, assim,
vai fazer um trabalho espiritual sabendo que o outro tá com treta com você, tu vai levar chinelada na cara de obsessor, é isso que vai acontecer. Então para com hipocrisia, vai, resolve e volta. Quando eu tô dando aula aqui para você, eu tô fazendo um trabalho espiritual, porque eu tô colocando todos os meus talentos naturais, que são os meus principais canais de canalização da energia cósmica, a seu serviço, a serviço desse projeto. Estou colocando meu estudioso, meu intelecção, meu input, meu ativação, meu realização, meu autoafirmação, meu conexão, está tudo aqui à sua disposição. Todo o meu DNA de talentos está conectado com a fonte para transmitir para você. É um trabalho espiritual. Como é que eu vou fazer esse trabalho espiritual se eu sei que tem alguém, e esse alguém dorme na mesma cama que eu toda noite, me vê pelado, tomando banho, intimidade? Como é que eu vou fazer um trabalho espiritual de canalização de energia sofrendo essa interferência? Não vai rolar. Não vai rolar. Você querer fazer um trabalho espiritual sabendo que tem alguém que tem alguma coisa contra você, é a mesma coisa que você botar água para filtrar naqueles filtrinhos de barro com uma vela cagada. Passou bosta na vela. Vai filtrar água? Não vai, a água até vai descer, mas limpa não vai estar, né? Você percebe? Há uma conexão mental entre nós. Então, dentro desse processo de saber ouvir, de saber nos relacionar, nós precisamos aprender a estar disponíveis para o outro, mentalmente disponíveis. E esse era o problema da colônia, quando ele fala aqui assim, ó. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nossos lives vinham em perturbações porque não sabia ouvir. Então quem não sabe ouvir não sabe ajudar. Quem não sabe ouvir não sabe ajudar. Percebe? Na atual sociedade nós temos 2 tipos de problema de escuta. Ou não sabemos ouvir, porque aquilo que nós recebemos do outro, nós interpretamos a partir dos nossos próprios estados psíquicos cagados. E aí tudo eu julgo, tudo eu tenho uma palavra final, tudo eu levo com uma teoria da conspiração. Ou, pior ainda, nós não sabemos ouvir, porque a verdade é que nós estamos cagando para o outro, nós somos narcisistas, nós só estamos preocupados comigo, com a gente mesmo. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu conheço umas pessoas que você conversa com elas, entre você conversar com elas e você conversar com uma samambaia, eu acho que a samambaia consegue me ouvir melhor, interagir melhor comigo do que essas pessoas. Porque a pessoa só sabe falar de si. Se você fala que você está com dor no joelho, ela está com dor nos 4 joelhos. Eu não sei de onde ela tira 4 joelhos, mas ela arruma 4 joelhos para ter dor. Se você fala que você conseguiu fazer uma coisa legal, superou, ela vai te mostrar que ela superou 5 vezes mais. Se você fala que você está fazendo uma viagem, ela vai lamentar porque ela também gostaria de estar fazendo uma viagem. Tudo é sobre ela. Gente, complicado. Você não se sente ouvido. Não se sente ouvido. Né? Relacionamentos. Né? Eu já passei por alguns, viu? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a minha terapeuta, tinha terminado um relacionamento, e ela falou assim, e eu estava começando um outro. E ela falou, mas você ficou pouco tempo, né, assim, sozinho e tal. Você não acha que seria bom você passar um tempo sozinho antes do novo relacionamento? Eu falei, mais? Eu passei os últimos 10 anos de relacionamento sozinho, porque eu falava e a pessoa não ouvia. A pessoa não ouvia, não era visto. O que adianta? Então, o saber ouvir, a necessidade de saber ouvir, do saber ver, são necessidades gritantes da nossa sociedade. Eu vejo muitas às vezes isso. Eu sei que muita gente que assiste aqui ao nosso estudo faz trabalho em centros espiritualistas, centros espíritas, né? E vocês me desculpem a crítica, mas assim, tem uns lugares que o centro espírita parece uma repartição pública. Não sei se vocês já viram, assim, o centro espiritualista, esses lugares. Parece repartição pública. Aí o sujeito entra, tem que sentar lá. Aí já tem lá um quadro lá assim, o silêncio é uma prece. É uma maneira polida de falar, cala a boca, não converso com ninguém. Silêncio é uma prece. Eu já acho isso um horror, porque
Se eu estou indo para uma comunidade, eu quero me conectar com as pessoas, quero conversar, quero dar risada, né? Mas não, ficar só... Se é tudo bem, né? A sala de passe, algum outro lugar que precisa realmente do silêncio, tudo bem. Mas é assim, já na entrada. Às vezes a plaquinha está até em cima do vaso sanitário no banheiro. Silêncio é uma prece. Não posso nem fazer barulho no vaso? Tá. Daí, você fica lá. Aí você recebe uma ficha. Aí o sujeito chama a ficha. 42. Aí você olha lá, a ficha é sua. Aí você levanta. Aí você vai para outra sala. O silêncio é uma prece. Continua lá. O silêncio é uma prece. Não posso falar nada. Aí você senta. Aí você senta. O cara não te dá uma boa noite, não te acolhe, não toca em você. Parece que tem nojinho, parece que tá no Covid de novo, sabe? Não toca, não olha, não vê. Aí você senta lá. Aí o sujeito... Aí chega, graças a Deus. E nesse momento você tem que abrir os olhos e vazar dali. Mas que porcaria de comunidade é essa? Que porcaria de humanidade é essa? Né? Isso, eu estou citando o centro espiritualista, mas você vai confessar com o padre, é a mesma coisa. O padre tá cagando lá para você. Se bobear lá dentro daquela casinha, ele fica vendo o que está acontecendo no Instagram enquanto você fala dos seus pecados para ele. Tudo está sistematizado, tudo está voltado para a produtividade. Então nós não sabemos mais ouvir, não sabemos falar, não sabemos ver, não sabemos nos tocar. Nós estamos todos enjaulados dentro da nossa própria mente, das nossas próprias ansiedades, cozinhando e ardendo com os nossos próprios conteúdos internos e não somos capazes de sair de nós para ir ao encontro do outro. Não somos capazes. É por isso que assim, os principais cursos do Círculo são jornadas de 1 ano, onde nós temos encontros, onde nós sugerimos a criação de grupos de estudo, onde nós conectamos pessoas. Gente, porque nós precisamos desesperadamente aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a ver. Em outras palavras, nós precisamos urgentemente fazer um intensivo sobre ser humano. Precisamos disso. Pois o curso de iniciação Exoconsciência é exatamente assim. 1 ano, encontro todo mês, amizades se criam. Depois do final do ano, quando termina o curso, todo mundo vai para o congresso do Círculo, a gente comemora aquele momento, faz bagunça no palco, curte. Galera vem para retiro junto na sede, são amizades, são relacionamentos que se criam a partir de um lugar de vulnerabilidade. A partir de um lugar onde eu não preciso ser o bambambam, a última bolacha recheada do pacote, onde eu posso ser quem eu sou, trazer a minha experiência, trazer as minhas dificuldades, trazer as minhas dores. Não raras vezes irrompe a sala inteira num choro, participando da situação de vida de uma pessoa ou de outra. Eu, não raras vezes, outro dia no curso de filosofia, a aluna me falou uma coisa, eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar, todo mundo da mentoria começou a chorar. Por quê? Porque é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de gente de verdade, gente que se vê, gente que se fala, gente que se ouve, gente de verdade. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Não deixa para depois. Participe esse ano com a gente, faz a sua matrícula para o curso de iniciação Exoconsciência. Eu tenho certeza que você vai amar. E na próxima aula, nós vamos estudar, e aí vai ser um momento muito crítico, que eles vão ligar efetivamente estar desse rádio que não ligou nada aqui, né? Só ficou essas conversinhas do André Luiz, ele só ficou enrolando e não ligou o rádio. Mas na próxima semana ele vai ligar o rádio e a humanidade está no momento histórico, no momento que ele liga o rádio. E você vai entender o que está acontecendo no plano espiritual enquanto a treta está rolando aqui embaixo. Aqui embaixo está o samba do caqui, você não imagina como é que está do lado de lá. Eu vejo você na semana que vem. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.